Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a professora Aline D'Angelis, professora de História do 5º ano. Estou acompanhada da Vânia, intérprete de Libras, para nossa aula de tipos de patrimônio. Bom, vocês vão encontrar esse conteúdo lá nas semanas 3 e 4 do PET 4. Nós vamos relembrar hoje na nossa aula o significado de patrimônio material e imaterial e vamos conhecer alguns patrimônios materiais e imateriais mundial que estão no Brasil. Bom, então relembrando alguns conceitos, né? O patrimônio material, como nós vimos em aulas anteriores, é aquele que é tangível, que é possível ser tocado, é algo materialmente físico. O patrimônio imaterial são as técnicas, como por exemplo, a técnica da dança, a técnica de se produzir uma música, a técnica de se produzir um material, como por exemplo, um jarro de barro. Bom, lembrando esses conceitos, eu trouxe para vocês aqui agora alguns exemplos de patrimônio mundial que nós temos no Brasil e que são material e imaterial. Começando pelo sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, no Rio Grande do Sul. Bom, além do sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, no Rio Grande do Sul, nós temos a cidade de Ouro Preto, o Centro Histórico de Diamantina, nós temos também o Centro Histórico de Salvador, na Bahia, e além disso, o Plano Piloto de Brasília. Um importante marco do patrimônio cultural material que nós temos no Brasil é o sítio arqueológico Cais do Valongo. Ele foi tombado em 2017 e ele é importante porque ele traz para nós a história dos africanos. Bem, foi nesse sítio arqueológico que está situado no Rio de Janeiro, exatamente na Praça do Jornal, onde os africanos chegaram para serem escravizados no Brasil. No ano de 1811, desembarcaram ali mais de 900 mil africanos. Aquele lugar, então, se tornou um marco da dor e sobrevivência na história dos afrodescendentes. E também é um lugar onde se lembra a violação dos direitos humanos. Vamos ver agora um pouquinho do patrimônio imaterial, que é considerado mundialmente patrimônio. Bom, nós temos no Brasil, para começar, o samba de roda do Recôncavo Baiano. Além do samba de roda do Recôncavo Baiano, nós temos o frevo, que está situado lá em Recife, né? A prática do frevo, o Círio de Nazaré, no Pará, a roda de capoeira que nós conhecemos aqui em Minas Gerais e também na Bahia e outros locais do Brasil, e o complexo cultural do Bumba Meu Boi, no Maranhão. Eu trouxe para vocês um pouquinho sobre a roda de capoeira. A roda de capoeira, ela foi reconhecida como patrimônio material no ano de 2014. O que é a roda de capoeira? Bem, a capoeira é uma mistura de luta e dança, onde quem toca o berimbau é o mestre da capoeira. A capoeira também nos lembra a questão do respeito mútuo entre as comunidades e grupos e indivíduos. A capoeira se aprende através da observação e da repetição. Então, quando alguém quer aprender a capoeira na roda de capoeira, ele vai para a roda, observa e repete aqueles movimentos que são feitos ali na roda de capoeira. Agora eu trouxe para vocês algo sobre o patrimônio imaterial, como é que nós vamos preservar esse patrimônio no Brasil. Nós temos o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, baseado em 4 eixos: sustentabilidade, promoção, capacitação e organização comunitária. Vamos ver um a um. O carimbó, que é mais um exemplo de patrimônio imaterial. E agora vamos falar então como é a sustentabilidade em relação ao patrimônio imaterial. Bem, é a formulação e implementação de ações de salvaguarda. O que é a salvaguarda? A salvaguarda é a garantia de que os órgãos do poder público vão proteger aquele patrimônio. Nós sabemos que o tombamento serve para os bens materiais. Para os imateriais, nós temos os registros. Vamos ver um pouquinho mais.
A organização comunitária. Vocês já devem ter percebido e conhecido algumas comunidades que trabalham em prol de manter a sua cultura. Nós temos aqui em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, por exemplo, as Meninas de Sinhá, que são um exemplo de patrimônio imaterial. E aquela comunidade do Alto Vera Cruz trabalha em prol disso. Então, a comunidade pode participar na questão de manter e preservar o patrimônio cultural da região. A promoção seria a divulgação. Como se pode promover um patrimônio imaterial? Bem, o patrimônio imaterial pode ser promovido através dos objetos que são construídos através dele. Como, por exemplo, se nós falarmos das Meninas de Sinhá, nós vamos lembrar que elas produzem música. Essas músicas podem estar num CD e esse CD pode divulgar a cultura. Podemos também promover através da educação. Na Praça da Liberdade, o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico, nós temos vários museus. E esses museus têm programas educativos, nos quais as pessoas, quando vão visitar, são orientadas pelos educadores que esclarecem os dados sobre o patrimônio que ali estão. Agora eu trouxe para vocês um pouquinho sobre a curiosidade do patrimônio que está no Brasil, mas que é considerado mundial. Em Minas Gerais, Minas Gerais é o estado que tem o maior número de bens tombados pela Unesco. O que significa isso para o nosso estado? Significa que aqui dentro do nosso estado nós temos alguns bens que são considerados não só patrimônio do município, nem estadual e patrimônio nacional, mas também patrimônio mundial em nível de mundo, de planeta Terra, importante para a humanidade. Nós temos aqui em Minas 6.000 bens culturais reconhecidos. Destes, 149 são tombados pelo IEFA, que é o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. Nós temos também 2 saberes como patrimônio cultural e material. Minas Gerais é o segundo estado do Brasil inteiro em que nós temos um número maior de patrimônio material. Falando de tombamento, então, municipal e estadual, que é um âmbito mais próximo a nós, nós temos 11 núcleos históricos, 23 conjuntos paisagísticos, no qual está inserido a Praça da Liberdade, o conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça da Liberdade, e também 7 bens registrados como patrimônio imaterial. Agora vamos falar do tombamento e registro federal. De todo o patrimônio material do Brasil, Minas Gerais tem 17%. O que significa isso? Se nós disséssemos que no Brasil hoje tem 100 patrimônios tombados, 17 deles estaria aqui em Minas Gerais, está em Minas Gerais. Se nós dobrássemos esse número, 200 patrimônios tombados no Brasil, Minas Gerais teria 34, só para vocês terem uma noção da correspondência. Bem, o patrimônio material, nós usamos o registro para indicar que ele está protegido. Então, nós temos em Minas 2 saberes tradicionais e 13 reconhecidos pelo IPHAN. O IPHAN, assim como o IEFA, é um órgão responsável, só que em nível nacional. Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Vamos falar um pouquinho do tombamento mundial. Em Minas Gerais, há 4 sítios do patrimônio cultural da humanidade, entre os 14 existentes no Brasil. Entre eles, nós temos a Cidade Histórica de Ouro Preto, o Centro Histórico da cidade de Diamantina, o Conjunto Moderno da Pampulha, aqui na capital, Belo Horizonte, e também o Santuário do Senhor Bom Jesus do Matozinhos. Falamos dos tipos de patrimônio, material e imaterial. Agora, vamos fazer uma visita a um dos patrimônios mais importantes de Minas Gerais, o conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça da Liberdade e também ao Museu Memorial Minas Gerais Vale. Vamos lá? Já estamos na Praça da Liberdade. Vocês se lembram que estudamos sobre tombamento? Pois é, o tombamento de um bem histórico e cultural é o reconhecimento pelo poder público do seu valor e sua proteção.
Não poderíamos então deixar de falar do conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça da Liberdade. Este conjunto foi registrado em 3 dos 4 livros do tombo. O primeiro deles por ser um complexo paisagístico, o segundo por pertencer às belas artes, afinal de contas, o povo pode apreciá-lo. E o terceiro por ser uma representação histórica. A Praça da Liberdade é marco da construção da cidade de Belo Horizonte no início da República. Agora eu convido vocês a conhecer o Museu Memorial Minas Gerais Vale. O museu foi inaugurado em 2010. Seu prédio já abrigou a Secretaria de Estado da Fazenda e foi inaugurado em 1897, juntamente com o Palácio da Liberdade. O museu tem como premissa valorizar a história e as tradições do povo mineiro, propondo o intercâmbio entre passado, presente e reflexões sobre o futuro. O museu é o ser mineiro em sua complexidade. Vocês irão perceber que o memorial faz uso de tecnologias criando ambientes sensoriais. E para iniciar as nossas descobertas no museu, iremos começar pela sala A Fazenda Mineira, marco de Minas Gerais. Vamos lá? Quem nunca esteve, pelo menos de passagem, na fazenda de um avô, de um tio ou mesmo de um amigo da família? Vamos relembrar estes momentos? Esta sala foi toda produzida de forma monocromática. Isso significa que ela é de apenas uma cor, proporcionando aos visitantes que tragam suas próprias cores, aquelas que habitam as suas memórias. Lembram que eu falei sobre patrimônio pessoal? O nosso maior patrimônio pessoal são as nossas memórias. Agora, na sala Vilas Mineiras, o ambiente nos remete às cidades históricas de Minas Gerais e, dentre elas, Ouro Preto, uma cidade que é patrimônio cultural da humanidade no Brasil. Observem pelas maquetes que as cidades no período colonial imperial eram construídas em torno da igreja, diferente da cidade de Belo Horizonte, que foi construída em torno do Palácio da Liberdade. Na sala do ecoturismo, é possível reverenciar as belezas naturais do estado de Minas Gerais, onde é possível praticar o ecoturismo. Exemplo nós temos aqui do balonismo, que é possível ser praticado lá na região de Capitólio, região onde no último dia 22 de setembro foi aberto um processo administrativo para o tombamento daquele espaço, tornando assim um patrimônio natural de Minas Gerais. Após visitarmos a sala do ecoturismo, chegamos agora à sala do Vale de Jequitinhonha, onde podemos apreciar a herança indígena e africana através da arte, exemplo de beleza e força interior. A região do Vale de Jequitinhonha é uma das regiões mais ricas do Brasil e diversa, com seu artesanato reconhecido como patrimônio imaterial do Estado pelo IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico-Artístico de Minas Gerais.
meio das celebrações, podemos vivenciar mais uma vez o nosso patrimônio imaterial, através da religiosidade e das celebrações do povo mineiro. A exemplo, nós temos aqui o altar dos Arturos, onde foi realizado o ritual de abertura da sala. Temos também a benzedeira, a Nossa Senhora Aparecida e a procissão católica. Apresento para vocês agora algumas das nossas celebrações. A congada, o ritual da capina, que servia para abençoar as plantações, e a cavalhada, que além de ser da cultura mineira, pertence também à cultura da região centro-oeste do nosso país. Convido vocês agora para visitarmos a Casa da Ópera de Ouro Preto. A Sala Casa da Ópera de Ouro Preto é um importante marco para a arte no Brasil e trouxe ideias inovadoras. A começar pela mulher, que a partir da sua inauguração pôde atuar nos palcos. Antes deste período, somente o homem atuava, representando os papéis masculinos e femininos. Espero ter deixado em vocês o gostinho para vir visitar o Museu Memorial Minas Gerais Vale. Então, após essa visita ao Memorial Minas Gerais Vale, vamos ver o que aprendemos hoje? Aprendemos o que é patrimônio mundial cultural no Brasil, material e imaterial. Nós também fizemos a revisão do conceito desses tipos de patrimônio. Vimos o que é o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial e curiosidades sobre patrimônio cultural mundial no nosso país, o Brasil. Espero vocês na próxima aula. Até lá!